Bom dia, irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós acabamos de cantar uma linda canção que diz: eu cantarei para sempre, Jesus te amo, Jesus te amo. A voz depois da gripe é uma coisa terrível, né? Mas quem cantou essa música de coração, levanta a mão. Quem cantou essa música de coração aqui? Lá em cima ninguém cantou a música de coração? Ah, cantaram, está lá. Todo mundo pega no pé do pessoal lá de cima, né? Por isso que eu não sento aí, eu só sento aqui, ó. Mas o nosso amor a Deus, quando nós cantamos, ele é muito mais que simplesmente cantar. É muito mais que sentimento e muito mais que uma contemplação. O nosso amor a Deus deve ser como o amor de Deus foi por nós. Deus provou o seu amor para conosco quando Cristo se entregou na cruz. Se nós amamos a Deus, nós rompemos com o nosso próprio eu. Nós negamos a nós mesmos, nós dizemos não ao pecado e dizemos sim à nossa santificação a Deus. Deus passa a ser prioridade na nossa vida. Pensa nisso. Amar a Deus não é simplesmente contemplação ou sentimento. Muito mais, é ação, é agir da forma que Deus quer. Jesus disse para nós, no Evangelho de João, aquele que me ama, faz a minha, vamos dizer de novo, aquele que me ama, faz a minha vontade. Mas no Evangelho de João que nós vamos pregar hoje, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 23, que nós estamos continuando a falar no livro de Atos, que nós chamamos Atos, que o livro chama-se Atos dos Apóstolos, mas, na verdade, nós olhamos e vemos que é Atos do Espírito Santo conduzindo a Igreja de Jesus. Enquanto você abre a sua Bíblia, as nossas crianças que já estão saindo podem ir lá para a sua classe, onde elas vão aprender na palavra dela. Desculpa, irmã, acabei esquecendo aqui. E eu estou com a ordem do culto aqui na minha frente. Aqui. Muito bem, meus irmãos, seguindo no livro de Atos, no capítulo 22, 23 e 24, é claro que nós não vamos ler os 3 capítulos, não temos tempo hábil para isso, mas eu quero dar um panorama para você do que está acontecendo aqui. No capítulo 21, Paulo chega a Jerusalém e ele é preso, porque ele estava pregando o Evangelho. Presta bem atenção nessa ideia. Ele estava pregando o Evangelho. E ele é preso, e depois que ele está preso, ele tem a oportunidade, então, de apresentar a sua defesa, na qual ele não apresenta a sua defesa, na verdade, ele prega o Evangelho, e ele diz que, dando o seu testemunho, ele diz que viu a Jesus, e que Jesus o enviaria aos gentios, que ele iria sair do meio do povo de Israel, dos judeus, e Deus enviaria ele aos gentios. Isso fez com que aqueles que o ouviam, que eram os judeus, quisessem matá-lo. Então, eles pretendem matar, e só que o comandante do exército romano manda prender Paulo para que pudesse, então, proteger Paulo e guardar Paulo. Paulo, então, o comandante decide açoitar Paulo para que Paulo pudesse contar por que ele estava sendo preso, qual era a razão que ele estava sendo preso. E ele decide fazer isso debaixo de açoite. Só que quando o comandante prende Paulo, Paulo, muito inteligente, muito sábio, muito esperto, ele diz o seguinte: você pode torturar um cidadão romano sem que ele seja condenado? E o comandante dá um passo para trás. E quando ele dá esse passo para trás, ele decide, então, soltar Paulo e entregar ao Sinédrio. Quando Paulo, então, é entregue ao Sinédrio, ele começa a apresentar a sua defesa. E ali, fazendo a sua defesa, ele é espancado ali pelo próprio Sinédrio. E quando Paulo vê quem estava na plateia, ele sabia que quem fazia parte do Sinédrio era composto de saduceus e fariseus. Preste muita atenção. Os saduceus não creem na ressurreição,
não crê em anjos e não crê no Espírito. Já os fariseus acreditam em tudo isso. E Paulo acertadamente vai dizer o seguinte, ele vai falar bem alto: irmãos, sou fariseu, filho de fariseus e estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Aquilo causa um tumulto. Aquela plateia racha e começa a brigar entre eles. Tira a atenção de quem? De Paulo. E ficam se voltando contra eles, e os fariseus falam: não vemos culpa nenhuma neste homem. Só que a tensão fica tão grande que o próprio comandante tem que preservar Paulo, porque ele tinha medo de que Paulo fosse despedaçado. Acontecido isso, na noite seguinte, Paulo, em oração, o Senhor chega até ele. E esse texto é muito interessante, quando o Senhor diz, ele se põe ao lado do Paulo e diz: coragem, pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. E aquilo o Senhor fala com ele, provavelmente, acertadamente, o coração de Paulo se acalma. E quando o coração de Paulo se acalma, um pouco mais à frente, o texto vai dizer que mais de 40 judeus se comprometem e juram que não vão nem comer e nem beber enquanto não matassem Paulo. E eles tramam, então, uma cilada para poder pegar Paulo, quando Paulo saísse da guarda e fosse testemunhar no Sinédrio, eles fariam uma emboscada e matariam Paulo. Só que Paulo tem um sobrinho, que é um verdadeiro X9. Ele escuta a trama, ele conta ao comandante, o comandante prepara uma escolta e envia Paulo para Cesareia. E lá em Cesareia, Paulo tem a oportunidade de pregar o evangelho ao governador Félix e à sua esposa Drúxila. Esse é um resumo do capítulo 22 até o capítulo 24, para que nós possamos meditar naquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã. E pensando nisso, eu gostaria que você, aí sim, abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 23 e o verso 11. Nós vamos começar com esse verso. Porque você vê aqui que Paulo tem algumas reações diante daquilo que está acontecendo com ele, e que são reações que muitos crentes ao redor do mundo têm tido, e que eu e você também precisamos ter essas reações. Reações à oposição. Reações à oposição e à perseguição ao Evangelho. Nós não podemos dizer que nós somos perseguidos por conta do Evangelho, que talvez alguma ponta aqui, alguma ponta, mas longe de ser o que é, por exemplo, nos países que são de maioria muçulmana, ou nos países fechados para o Evangelho, como a Coreia do Norte, por exemplo. Estamos longe disso, mas sofremos algumas perseguições, mas nós precisamos nos atentarmos aqui sobre pelo menos 3 reações que Paulo tem diante da perseguição e da oposição. Veja só o que diz o verso 11 do capítulo 23. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você dê testemunho, que você testemunhe também em Roma. Senhor, muito obrigado, porque nós temos tido a oportunidade, ó Deus, de te servir. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, ó Deus, que ela está aqui presente, e pedimos que, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, reagirmos positivamente à tua palavra e nos firmarmos como Paulo se fez firme diante das oposições. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 3 reações que Paulo tem aqui no capítulo 22, claro, em toda a sua vida ministerial, mas especificamente aqui, nós vemos que Paulo, dá para desligar aqui para mim, por favor? Joãozinho,
Pega o controle aí, por favor. Nós vemos que Paulo, ele tem que enfrentar a oposição e a conspiração contra a sua vida, de que forma? Confiando na proteção de Deus. Paulo confia na proteção de Deus. É tão interessante o texto, que o texto não aparece como se ele estivesse assentado ou de joelhos, né, e que ele se estivesse olhando para cima e Deus viesse, colocasse a mão sobre ele. Não, Paulo faz diferente. Paulo chega perto de Paulo, eles são parecidos com Paulo, acho que Paulo era... Né? Tinha, né? Acho que não. E ele senta, o texto diz que o Senhor fica do lado dele, como se Jesus colocasse a mão no ombro dele e fala assim, ó, fique firme. Ainda não acabou não, mas eu estou com você. É isso que Deus fala. Obrigado, irmão. Depois a gente vê no fim do mês. A gente vê que Deus fala ao lado, como um companheiro, como um irmão de jornada. Deus está dizendo para ele, o Senhor Jesus se coloca ao lado dele e fala, Paulo, você ainda vai ter que testemunhar lá em Roma, como você está fazendo aqui. Então não desanima, não acabou, não terminou, mas eu estou com você. E ele faz isso. Ele faz a sua defesa, ele faz o seu discurso, ele testemunha da sua conversão, ele fala porque ele está ali, e ele faz confiando em Deus. No verso 12, que nós vimos que 40 judeus, mais de 40 judeus, juraram não comer e não beber água até que matasse Paulo. Acho que eles morreram de fome. Porque a proteção divina, quando nós confiamos em Deus, quando nós temos compromisso com Deus, ela é certa. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Compromisso de vida, de oração, de comunhão, de negar-se a si mesmo. Quando nós falamos amamos a Deus, é amar a Deus de verdade, pagar o preço que tiver que ser pago para que a vontade de Deus seja estabelecida. E é interessante porque a proteção divina vem através do comandante, que separa, veja só, 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Gente, não precisava nada disso. Bastava uma guarda pretoriana, porque nós sabemos e aprendemos na história que era o melhor exército daquele mundo, daquele tempo, era a guarda romana. E Deus separa sempre o quê? O que tem de melhor, para nos guardar e nos proteger. O Senhor Jesus, quando Pedro arranca a espada e corta a orelha de Malco, Jesus fala o quê? Você acha, Pedro, que se eu quisesse, eu não invocaria e Deus mandaria legiões de anjos? Estavam prontos para guardar a Jesus se ele falasse que não ia morrer na cruz. Estavam preparados e o Senhor, então, sempre prepara o seu melhor. Ele é capaz de nos guardar em tudo. Assim como Paulo enfrentou oposição, confiando em Deus, muitos têm sofrido no mundo atual. Se você olhar, eu queria trazer um videozinho de 5 minutos sobre a perseguição da igreja, que está acontecendo pelo um vídeo do Portas Abertas, mas é um vídeo muito grande, eu não queria avançar muito, não quero avançar no horário, mas você pode assistir sobre a perseguição da igreja, o que tem acontecido e como a igreja tem sofrido porque não negam a Jesus e tem pregado o Evangelho. Muitos ao redor do mundo têm sofrido perseguição. Nós, eu e você, presta atenção aqui, ó, eu e você, temos toda a liberdade do mundo de compartilhar Jesus. Você sabe qual a oposição que nós temos? Nós mesmos. Nosso marasmo, a nossa indiferença, a nossa carnalidade. Para nós aqui no Brasil, é isso que impede a pregação do Evangelho. A nossa mesquinhez,
a nossa oração egoísta. Oro só para mim, oro só pela minha saúde, pela minha vida financeira. Desculpe, irmãos. A nossa frieza e a nossa indiferença. Eu e você temos a oportunidade de compartilhar de Jesus a qualquer momento. O irmão Carlos, na rua aí, esses dias, deu uma parada na rua e parou tudo a rua. E ele ficou parecendo aqueles meninos vendendo bala no farol. Foi batendo de vidro em vidro, entregando folheto para o pessoal no carro. É a oportunidade que tem, a oportunidade tem que ser aproveitada. Tantas pessoas na nossa vida, no nosso mundo, nossa família, e eu e você temos a oportunidade de compartilhar, e muitas vezes, por comodismo, simplesmente comodismo, e falta de compromisso, não pregamos o Evangelho. Um dia, a nossa liberdade será arrancada. Tomara que não seja com os nossos filhos. Mas se for com os nossos filhos, que eu e você possamos dar exemplos de crentes comprometidos, confiando na proteção do Senhor. Amém? Em segundo lugar, a segunda reação de Paulo diante da perseguição é buscar sabedoria e discernimento. Nós aprendemos que o princípio da sabedoria é o conhecimento de Deus, conhecer a palavra, conhecer a vontade de Deus, pedir que Ele nos dê discernimento para resolvermos situações do nosso dia a dia. E nós aprendemos através da palavra de Deus que está... Não, pegou, Elson. Voltou. Veja só o que diz no capítulo 26, ou melhor, no capítulo 22, a partir do verso 22. Preste bem atenção. Até este ponto a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tiravam suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim com ele. Quando estavam amarrando-os com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que você tem direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isso, o cidadão procurou o comandante e disse: o que é isso que o senhor está prestes a fazer? Sabia que aquele homem é um cidadão romano? Então o comandante perguntou ao Paulo: diga-me, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive que gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: pois eu o tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Veja só, nós notamos aqui que Paulo, ele tinha conhecimento, e ele usa o seu conhecimento, a sua sabedoria, para que ele pudesse, então, fazer a sua defesa e se livrar aqui no momento do açoite. Paulo tira o foco dele quando ele está no meio do sinédrio também. E ali ele coloca um grupo fica contra o outro, e ele se livra. Mas o Senhor nos indica, e Mateus 10,16 diz que o Senhor fala que eu envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como serpentes e simples como as pombas. Nós temos que ter sabedoria, irmãos. Crente tem que ser esperto, não espertalhão. Não espertalhão, tem que ser esperto. Crente tem que conhecer os seus direitos como cidadão. Mas ele tem que entender também que, mais que cidadão deste mundo, ele é cidadão do céu. E ele tem que se agarrar àquilo que o Senhor estende sobre a mão dele. Nós somos chamados para sermos pessoas que fazem diferença na nossa sociedade. Pessoas que realmente têm discernimento que vem do Senhor. Agora,
Como que eu posso ter discernimento? Eu só posso ter discernimento em 2 momentos. Quando eu conheço a palavra de Deus e quando eu me conheço. Hoje de manhã, quando eu cheguei, eu pedi ao irmão Éden um espelhinho. O irmão Éden tem um espelhinho. Que eu falei assim, eu quero ver, irmão Éden, a minha performance lá nesse espelhinho. Quando você olha esse espelho aqui, eu olho. Imagine que eu estivesse pregando aqui com blazer, camisa, bermuda e chinela havaiana. Pensa só. Aí eu olho aqui, dá para ver o máximo aqui o meu rosto, tal, e a parte do meu blazer, mas eu não consigo ver o quê? O todo. Se eu não consigo ver o todo, significa que para o momento deste, eu pregar no púlpito de terno, de blazer e bermuda e chinela havaiana, não é adequado. Não é verdade? Não é adequado. Embora o Cid Moreira, quando falava no Jornal Nacional, falaram que ele fazia de bermuda, né, e terno. Pelo menos naquela época o pessoal falava. Mas eu não sou Cid também. Então, mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu olho aqui, domingo de manhã, pelo espelho, eu me vejo bem, Elcio. Porque eu vejo que eu estou de camisa social, né? Estou aqui de terno, estou de óculos, está bem. Eu não consigo ver o todo, porque o espelho é muito pequeno. Mas quando eu estou na presença de Deus, e eu busco a presença de Deus, eu acho que os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Quando nós olhamos a nossa vida só com o nosso espelho, está tudo muito bom. Mas quando eu olho a minha vida pelo espelho de Deus, sabe o que eu enxergo? O todo. Deus me mostra quem eu sou. A Bíblia diz que o coração do homem é treva e que Jesus é luz. E quando a luz de Jesus entra na minha vida, ele me mostra quem realmente eu sou. Ele me mostra as minhas falhas. Ele mostra os meus pecados. E ele vai mostrar para mim o que há de errado comigo. Isso é ter discernimento, irmãos. Ter discernimento é eu entender qual é o meu papel no reino de Deus. Quem você é, Wagner? Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Essa é a primeira concepção que eu tenho que ter da minha própria vida. Eu não valho nada. Se eu estou onde eu estou, é porque a graça do Senhor me alcançou. Toda honra e toda glória é de Deus. E Paulo tinha essa concepção. Paulo tinha discernimento que ele precisava entender a vontade do Senhor, cumprir a vontade do Senhor e saber qual é o propósito de Deus para a vida dele. Você conhece qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Você sabe? Você, se desse voz a você, você poderia dizer, eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Se você sabe, amém. Se você não sabe, você precisa procurar esse propósito. Não só procurar, mas precisa se submeter. Sabe por quê? Porque quando você está no reino de Deus, quando você se dispõe a servir ao Senhor, e você não sabe qual é o propósito que Deus tem para você, você deixa de ser bênção e passa a ser pedra de tropeço. Eu não quero ser pedra de tropeço. Eu faço parte de uma edificação, de um reino. E se eu faço parte de uma edificação do reino, eu tenho o meu lugar de estar, no meu lugar pronto. Quando você vai numa obra, numa construção, geralmente sempre fica um tijolo que vira chute dos outros. Uma pedra que fica ali, não é assim na obra lá? O cara chuta um tijolo aqui, chuta um tijolo ali, ele vai se quebrando, no fim ele vai para onde? Para a caçamba de lixo. Eu não quero ir para a caçamba do lixo. Eu quero fazer parte dessa edificação. E tijolo que não faz parte da edificação, ele vira pedra de tropeço. As pessoas ficam tropeçando nele.
Por isso que nós precisamos pedir a Deus sabedoria e discernimento, de entender que eu faço parte de algo maior. Não é o meu mundo, não é o meu reino, não é o meu ministério, é o ministério do reino de Deus, ao qual eu tenho a oportunidade e o privilégio de participar. Mas eu tenho que fazer isso dentro da vontade do Senhor e como o Senhor quer, e não como eu acho que eu quero. Porque achar é a mãe de todos os erros. Eu tenho que ter convicção daquilo que Deus quer para a minha vida. Mas eu só posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida se eu buscá-lo em comunhão e em oração. Precisamos orar por isso. Precisamos olhar para um todo, pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, nos abençoe e nos direcione dentro da vontade dEle. Mas a terceira e última reação diante da oposição de Paulo é algo muito interessante. Ele tinha uma missão a cumprir, e ele não deixou de cumprir a sua missão. Se você observar no capítulo 4 de Atos, João e Pedro são presos. E a partir do verso 8, Pedro, cheio do Espírito Santo e com autoridade, ele prega o Evangelho. No capítulo 7, diante do Sinédrio, Estevão tem a oportunidade de apresentar a sua defesa. E é interessante que você não vê Estevão apresentando a sua defesa. Sabe o que ele faz? Ele prega o Evangelho. Ele veio desde o Antigo Testamento, falando sobre as profecias do Messias, e fala sobre Jesus, onde ele é morto apedrejado. No capítulo 16, Paulo e Silas estão presos por causa do Evangelho. Entre o descanso e os açoites, eles cantavam hinos e oravam a Deus. Teve um terremoto, as cadeias se abriram, eles podiam rapar o pé, eles resolveram ficar presos, testemunhar de Jesus ao carcereiro, que foi salvo ele e toda a casa dele. No capítulo 21, Paulo é preso no templo de Jerusalém. Paulo, então, tem a oportunidade de apresentar a sua defesa. Sabe o que Paulo faz? Prega o Evangelho. E lá no capítulo 23 também, Paulo é enviado a Cesareia. E no capítulo 24, Paulo tem a chance de apresentar a sua defesa, mas ele prefere pregar o Evangelho para o governador Félix e a sua esposa Drúxila. Eles não estão preocupados com eles. Eles não estão preocupados em se defender. Sacou qual que é a ideia? Nós não temos que nos defender, irmãos, nós temos que pregar o Evangelho. Deixe que Deus defenda você. Deus vai te defender na vida e na morte, não importa. O que importa é que eu e você temos uma missão a cumprir e nós precisamos fazer isso, confiando em Deus, tendo sabedoria, buscando discernimento e cumprindo aquilo que Deus deu para cada um de nós, que é pregar o Evangelho. Deus tem nos desafiados a sairmos da nossa condição de letargia. Letargia. É um estado patológico de sono profundo em que a circulação e a respiração parecem estar suspensas. Parece um morto. Infelizmente, essa é a condição da igreja brasileira. Essa é a nossa condição. Mas Deus quer que nós possamos nos mover. Nós estamos parecendo mortos-vivos, andando simplesmente por essa terra. Às vezes olhando só para nós, olhando as nossas vidas, as nossas coisas, os nossos mundos, os nossos próprios ministérios, que, para falar a verdade, se não tiver um propósito verdadeiro, ele não vale nada. Nós temos um propósito maior, que é de glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus quando nós dizemos não ao pecado e pregamos o Evangelho do Senhor. Pastora, mas eu não sei nem pregar o Evangelho. Nós vamos começar uma aula de evangelização aqui. Nós vamos fazer uma clínica de evangelização. E eu já quero convocar você
Nós, os pastores da nossa igreja, o pastor Neto não está aqui hoje, eu esqueci de dizer, porque ele está pregando na igreja do Brooklyn, agora de manhã, e nós estamos decididos, então, a abrir uma escola de evangelização. Quem crê aqui que nós estamos vivendo os últimos tempos? Quem crê aqui que nós estamos vivendo os princípios das dores? Não temos tempo a perder, irmãos. Não temos tempo a perder. Alguém disse estar preocupado com o filho, com a filha, com o que será o futuro, e é verdade. Essa é uma preocupação real. Porque eu e você, amanhã ou depois, nós morremos. Os nossos filhos ficarão. Se Jesus não voltar, que eu espero que ele volte antes de eu morrer, amém? E você também, todos seremos arrebatados. Mas se isso não acontecer, nós temos uma preocupação real. Temos que preocupar com os nossos filhos. Eu vejo alguns casais falando assim, então eu não vou ter nem filho, pastor. Como é que eu vou pôr filho no mundo numa situação dessa? Opa! Deus não revogou a ordem ainda de crescer e multiplicar. Deus não revogou. Nós temos que ter a nossa vida, ter a nossa família. Se quisermos ter filhos, teremos filhos. E Deus cuidará do seu povo. Sempre pensando que nós temos uma missão a cumprir. E o primeiro lugar que você tem que testemunhar de uma vida santa, uma vida ilibada, uma vida de caráter, uma vida em quem confia no Senhor, em que abre mão da sua vida de pecado, é na sua casa, é no seu lar, é para os seus filhos. É para os seus filhos. Eu vi uma frase dizendo o seguinte: se os meus filhos não confiarem em Deus, se os meus filhos não testemunharem de Jesus, se os meus filhos não forem homens e mulheres de Deus, eu fracassei. E se nós não queremos fracassar, nós temos que agir como Paulo agiu, cumprir a nossa missão. É por isso que a palavra de Deus nos diz em Efésios 5,14, quando Paulo fala, desperta, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Nós vamos cantar uma canção, agora eu quero chamar o grupo, que fala aquilo que Paulo fez, que é guardar a palavra de Deus no coração. Quando nós cantamos a tua palavra, guardei em meu coração, significa eu estou disposto a fazer a sua vontade, Senhor. Eu estou disposto a pagar o preço que tiver que pagar para que o seu propósito seja cumprido em minha vida. Vamos ficar em pé? Quero convidar você, feche os seus olhos. Se você tem entendido que você precisa melhorar muito na sua vida de comunhão com Deus, em buscar confiar no Senhor, em buscar direcionamento, discernimento da palavra de Deus. E se você realmente quer cumprir essa missão que Deus tem dado a você, você deve orar pedindo que Deus faça isso. E se você ainda não tem certeza da sua salvação, e tudo que nós estamos falando aqui parece que não faz sentido na sua vida, e você precisa tomar uma decisão, aceitando Jesus como seu Salvador e Senhor, e deixando Deus mudar a sua vida, eu quero convidar você que feche seus olhos, todos nós. Se você quer receber Jesus como Salvador da sua vida, diga assim no seu coração: Senhor, eu reconheço que sou pecador, e eu preciso da tua graça e da tua misericórdia, e eu preciso ser salvo. Perdoa os meus pecados e escreva meu nome no livro da vida. Amém. Estamos todos de olhos fechados. Se você, esta manhã, quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor, mas eu vou dizer a você algo. Só levante a sua mão se você realmente tiver certeza disso. Se você tiver convicção, e eu peço que o Espírito Santo toque no seu coração, na tua alma. Se você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor, levante a sua mão, eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe.
Agora, se você está aqui nesta manhã, é crente, é salvo, tem seu nome escrito no livro da vida, mas você entende que você precisa se comprometer mais com o Senhor. Um comprometimento de amá-lo de verdade, de fazer a tua vontade, de dizer não ao pecado, de buscar discernimento ao Senhor. Se você é alguém que está buscando isso, eu sou o primeiro a levantar a minha mão. Eu também quero. Se você quer, levante a sua mão também. Eu quero orar por você. Pai, o Senhor vê as vidas que aceitaram o Senhor como Salvador. Confirma em cada coração essa decisão. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que levantam a mão, como eu estou aqui também, humildemente, pedindo ao Senhor, ó Deus, me dê mais fé, me dê mais discernimento, me dê mais comprometimento em cumprir a missão que o Senhor tem para mim, Senhor. E isso seja verdade na vida de cada um de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.